Quero convidar aqui o pastor Irinaldo. Louvado seja Deus. Abai, eu presto por mandar. Oh, mistério de Deus. Oremos, Senhor Deus, eterno Pai. Está aqui, Senhor, teu servo, meu Deus, que vai fazer menção da tua palavra nesta noite. Usa ele conforme o teu querer, a tua vontade, e que nós possamos sair daqui saciados, pois a tua palavra não volta vazia, papai, e que nós possamos sair daqui alimentados. Usa ele conforme o teu querer, a tua vontade, como o Senhor sempre tem usado na face da terra, Pai. Eu peço a tua bênção para o teu filho. Ó Deus, eu sei que ele está nas tuas mãos. Continua usando, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ser abençoados através da tua palavra, que é a maior profecia na face da terra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Segundo livro. Cabe aqui, pastor? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Eu quero, enquanto os irmãos procuram o texto, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui pela primeira vez nesta casa. Já estivemos na cidade onde conhecemos o pastor, ali em outra congregação. E a minha gratidão se estende ao pastor Misael pelo lindo trabalho. Deus abençoe o senhor, a família, toda a igreja, os irmãos que estão fazendo idade nova nessa festividade, né? Mais um ano de vitória. Deus abençoe todos vocês, os obreiros, os visitantes, e que a bendita graça de Deus continue com essa igreja. A minha esposa disse para mim que a igreja é a cara do pastor. O pastor Misael é animado, tem graça, e a gente sabe que é uma realidade. Eu prego há 30 anos no Brasil e eu concordo em número, gênero e grau com a minha esposa. A igreja sempre foi a cara do pastor. Amém, irmãos? Quem é feliz com o pastor que você tem? Graças a Deus, né? E louvo a Deus pela vida da minha esposa. Hoje ela não está nem querendo a oportunidade, o pastor concedeu, facultou ela a oportunidade, mas ela está com uma gripe daquela, está terminando de se curar. Mas veio hoje porque é a minha parceira de obra. Já é quase 27 anos que estamos aí fazendo a obra do Senhor. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Está muito gostoso aqui, né, irmãos? Está maravilhoso. Diz assim, ó, segundo Samuel 6, primeiro. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, um número de 30 mil. Quantos mil? 30 mil. Vamos para o versículo 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo em Balaar de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-os da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aio ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois as deixaram perder.
Então a ira do Senhor se acendeu sobre Uzá, e Deus o feriu por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matara a Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor da cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Quantos meses? E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua casa. E você diz amém, pode se assentar. Chegou uma água aqui abençoada. Deus abençoe. Vocês são queridos. Queridos, eu quero pregar uma mensagem com o tema os 2 tipos de culto. A palavra culto, ela está registrada em muitos e muitos textos da Bíblia. Os cultos que chamamos de cultos velho-testamentários, da época do Velho Testamento, eram diferentes. Porque os cultos, eles precisavam de vários elementos. Por exemplo, na época da lei, para se celebrar um culto, teria que ter animais para serem imolados. Tinha todo um processo ritualístico, tinha que ter fogo aceso no altar do Senhor. E havia a necessidade de os sacerdotes, que eram os levitas, da tribo de Levi, ministros de Deus, eles regerem aquele culto e fazerem tudo de acordo com as determinações de Deus. Não eram só os hebreus que realizavam culto, haviam cultos para as demais divindades, aquelas outras pessoas que não conheciam o Deus de Israel, eles cultuavam a Baal, a Astarote, aos Baalins, ao sol, à lua. Eles cultuavam da forma dele, mas eles cultuavam aos seus deuses. Havia também muitos cultos, até no Novo Testamento, em lugares que não eram convertidos a Deus. Por exemplo, na Grécia, que é o berço da filosofia, do conhecimento, havia o culto a Deus Epafrodito, que era a deusa da beleza, do amor e da sensualidade. Havia culto a um Deus chamado Apolo, que era o Deus da masculinidade. Os gregos tinham muitos deuses que eles adoravam. E a gente olha para a Bíblia Sagrada, para esse texto que lemos nessa noite, e a gente descobre a vida de alguns personagens que eu queria destacar aqui nessa noite, e em especial esse personagem tão conhecido da gente, chamado de Davi. Todos nós, quando nos convertemos, se tem 2 pessoas que a gente aprende o nome na igreja, é Jesus e Davi, porque são personagens ilustres, não desprezando os demais, que todos têm o seu devido valor, mas são os nomes mais mencionados em todas as igrejas, porque a gente aprende, em primeiro lugar, quem é Jesus, o que ele faz, e a gente começa a ficar fascinado pelas histórias de personagens da Bíblia. E quando se fala de Davi, a primeira impressão que nós temos, pastor Misael, é a grande vitória que ele teve sobre o grande gigante filisteu, a saber, o gigante Golias. E é interessante, irmãos, que se tem um homem da Bíblia que gostava de culto, esse homem chamava-se Davi. Para os irmãos terem uma ideia, foi o único personagem da Bíblia que teve a coragem de dizer e comprovar com os fatos. Ele disse: eu me alegrei quando me disseram, nós vamos à casa do Senhor. Você não vai encontrar nenhum outro personagem falando com o coração. Davi não era o tipo de pessoa que falava só com a boca. Ele falava com a voz do coração. E eu sei que aqui tem gente nesse culto que tem essa mesma qualificação. Fala com a voz do coração, porque o coração está ligado com Deus. Davi era apaixonado por culto. Por quê? Porque ele sabia que o culto era feito para Deus e em Deus. E quando Davi assume oficialmente a função de rei sobre as 12 tribos de Israel,
A ideia de Davi foi trazer a Arca da Aliança que estava há 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. E no tempo de Saul, o rei que antecedeu Davi, Saul não deu nenhuma importância à Arca da Aliança. Como Davi amava a presença de Deus, vocês têm uma ideia? Lembra quando Davi pecou, cometeu o homicídio de Urias e o adultério de Betseba? Ele gritou da terra para o céu e disse: Deus, pode tirar trono, pode tirar tudo, mas não tire a presença, porque ele sabia que sem a presença nem culto a Deus ele conseguia realizar. Davi foi o único rei que pisou nesta terra, que fez parte em especial do plano de Deus para a vinda do Messias e para a nação de Israel, que foi ungido 4 vezes. Pastor, Davi foi ungido 4 vezes. Eu vou mostrar e provar a Bíblia, dentro da Bíblia para vocês. Quem gosta de Bíblia? A primeira unção de Davi está no Salmo 89:20. Um salmista chamado Etam, pode conferir, vou repetir para ficar registrado. Salmo 89, verso 20 está escrito assim: Deus disse: achei a Davi o meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Por quê? Com o meu santo óleo ungi, porque o óleo é de Deus, quem unge é Deus, quem separa é Deus e quem escolhe é Deus. E eu tenho uma notícia do céu para crente aqui: Deus ainda tem óleo para ungir. Então a primeira unção de Davi, vamos pregar comigo, está escrita onde? Salmo 89:20. Diga para memorizar: Salmos 89, verso 20. A segunda unção de Davi, a mais conhecida da igreja, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 16. Capítulo 16, versículo 13. Está escrito que Davi foi ungido na casa do seu pai, diante dos seus irmãos, ungido pelo profeta Samuel. A terceira vez que Davi foi ungido está escrito em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz que Davi foi ungido pelos homens de Judá e reinou no chamado Reino do Sul, em Hebrom, por um período de 7 anos e meio. Depois de 7 anos e meio, os 12 anciãos de Israel, que representavam as 12 tribos de Israel, se reuniram em um concílio e disseram: não tem outro jeito, nós temos que ungir Davi como monarca oficial das 12 tribos de Israel, porque nós reconhecemos que não é a linhagem de Saul que vai reinar em Israel, mas sim esse homem chamado Davi. E a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, que os 12 anciãos de Israel vieram e ungiram a Davi, rei das 12 tribos de Israel. E quando Davi está sentado no trono em Israel, pensando naquilo que ele deveria fazer para o bem andamento da obra de Deus em todos os aspectos, porque Davi, ele era um homem, além de ser um rei honesto, temente a Deus, ele era escritor, ele era profeta e ele era músico. Ele tinha todas essas qualificações. Você sabe por que Deus falou que Davi tinha um coração parecido com o seu? Eu estive mais a minha esposa o ano passado na cidade de Carapicuíba, pregando num congresso, com a participação ali dos Gideões, aonde eu faço parte, e nós conhecemos a pastora Priscila, que é escritora. E depois do culto nós pregamos, ela conversou comigo e com a minha esposa em um jantar, um café jantar depois do culto, e daí ela falou pra gente: você sabe, pastor Rinaldo, por que é que Deus disse que o coração de Davi era segundo o seu coração? É claro que tem muitas afirmações. Davi tem um coração puro, o coração de Deus também é puro. Davi era um homem que amava as pessoas de forma incondicional, Deus também ama. Então tem todas essas características. Mas ela disse que como escritor, e escritor é um tipo de pessoas que pesquisa, que busca, que cava poço, que liga
liga para amigos, que pega informação, e ela disse que descobriu, através de informações, que Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus, porque Davi fez uma coisa que Deus queria que fosse feita, e Deus não revelou para a profeta, Deus não falou para Davi, Deus não apareceu em sonho, Deus ficou calado, mas projetou no seu coração. E o que foi, pastor Rinaldo? Foi transformar a cidade de Jebus na cidade que é chamada hoje de Jerusalém. Davi, pastor, teve uma ideia sozinho, sem o profeta Natan vivendo lá dele, o mesmo profeta que repreendeu quando ele adulterou, vivendo lá dele profetizando, mas nunca profetizou nada a respeito disso, que ele teve ideia. Ele disse: eu vou atacar a cidade de Jebus, que é a capital aqui dos Jebuseus. Eu vou conquistar essa cidade, e essa cidade será a fortaleza do meu trono, e essa cidade eu vou consagrar ela a Deus. E assim ele fez, sem ter tido revelação, sem ter recebido mensagem de profeta. Ele foi para cima do adversário, conquistou a cidade de Jebus e disse: a partir de agora, essa cidade não vai ser chamada Jebus, vai ser chamada Jerusalém e vai ser consagrada ao Senhor. Deus gostou tanto da ideia, que se você ler Apocalipse, o apóstolo João disse: eu vi descer do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo, a nova Jerusalém. A Jerusalém terrestre é só um reflexo da Jerusalém que tem lá em cima. É por isso que Deus queria criar essa cidade, e Deus precisava usar alguém que estivesse em conexão. Irmãos, quando o coração do crente está em conexão lá em cima, ele faz algumas coisas que parecem até loucura, ele faz algumas coisas na direção de Deus que vai espantar algumas pessoas. Eu vou profetizar para você que está na direção de Deus, Deus vai te usar e alguém vai se assombrar na terra. Quem acredita que Deus ainda usa você? Agora, Davi nunca quis reinar, governar em Jerusalém sem a presença de Deus. Era um tipo de pessoa que reconhecia as suas limitações. Davi, quando estava perto de morrer, a sua velhice, uma das últimas orações que ele fez foi uma, eu acho para mim, meu irmão, uma das mais bonitas do ministério de Davi. Ele disse: Deus, quem sou eu? E quem é a casa do meu pai? Eu sou filho de Jessé, um homem pobre, um homem da área agrícola. Meus irmãos também não tinham nada. Ele disse: quem sou eu? Quem é a minha casa? Para o Senhor me trazer aonde me trouxe, fazer comigo o que o Senhor fez. Irmãos, Deus gosta desse tipo de crente, viu? Deus gosta desse tipo de oração. Aquela pessoa humilde. Sabe o que é que a Bíblia diz? Aos soberbos Deus resiste. O soberbo está orando, Deus está resistindo à oração dele. Está dizendo: não estou nem ouvindo, não vou nem responder. A humilde, a Bíblia diz que Deus dá graça. É o humilde orando, e Deus diz: pode falar que eu estou ouvindo. Por isso Davi, pastor Misael, teve a ideia de trazer para perto dele em Jerusalém. Ele fez uma tenda e disse: eu vou trazer a arca da aliança do Senhor. Pastor, que arca é essa? É muito conhecida a história da arca na Bíblia. Era um dos móveis do tabernáculo que Deus mandou fazer no deserto. Para vocês terem uma ideia, o tabernáculo tinha muitos móveis, mas o primeiro móvel que Deus mandou Moisés dá ordem para ser construído foi a arca da aliança. Era um caixote pequeno, com 1,25 m de largura, 75 centímetros de comprimento. Dentro dessa arca havia uma cópia das tábuas da lei que Deus mandou guardar, havia o cajado de Arão que tinha florescido, e havia um pote com o maná do deserto. Deus mandou guardar dentro da arca para gerações posteriores. E em cima da tampa da arca, sobre a arca, havia uma tampa que tinha a presença de dois querubins, que as asas estavam apontando para o outro. E era nessa tampa que a Bíblia chama de propiciatório, que Deus descia com a sua glória, com a sua cavode, com a sua presença, e falava com o seu povo. E Davi tem essa ideia
de trazer essa arca, a arca que Deus mandou fabricar, e como primeiro móvel do Novo Testamento, ou seja, do tabernáculo móvel, foi fabricado. Por quê? Porque era um projeto que vinha de Deus para os homens. Se a gente chegasse no tabernáculo do deserto, o primeiro móvel que você encontrar era o altar, a pia que você se lavava, depois o altar do sacrifício. Mas quando você chegava no último lugar lá que o senhor entrava, o sumo sacerdote estava lá dentro do Santo dos Santos, da Arca da Aliança. Então, quando Deus mandou fabricar, Deus mandou fazer de lá para cá, porque vinha de cima para a terra. Então Davi conhecia essas coisas, e ele disse: eu quero a arca aqui. E sabe o que é que ele fez? Olha aqui, ele chamou 30 mil homens para fazer um culto e buscar a arca. Ele disse: eu não quero coisa pequena. Irmãos, o obreiro tem que ser sonhador. Parabéns, pastor, pelo Senhor que tem sonho, que tem projeto, que construiu isso aqui, que luta para ampliar a tenda. O obreiro precisa ter sonho, ser corajoso. Eu fui um camarada muito atrevido por aí na obra de Deus. Aonde eu chegava para dirigir a igreja, e a igreja tinha um salão pequeno, eu alugava um grande. Gostava do desafio, mas Deus sempre honrou e cuidou da obra. Davi disse: nós vamos buscar a arca que está lá na casa de Abinadab, lá em Baalá de Judá, lá em Gibeá. Nós vamos buscar a arca, agora vamos fazer um grande culto. Ele disse: primeiro ele chamou um dos melhores marceneiros de Jerusalém, e disse: faça um carro novo, capriche. Não faça coisa de qualquer jeito não, porque vai vir a arca de Deus nesse carro. Ah, irmãos, os marceneiros capricharam, fizeram um carro com excelência, todos nos detalhes do jeito que Davi queria. E Davi juntou esses 30 mil homens. Aí Davi deu uma lista, que é a revelação, depois você vai entender, dos instrumentos que teriam que usar no culto. Se você prestar atenção, você leu aqui os tipos de instrumentos que Davi mandou usar no culto. E eles foram, Davi mais 30 mil homens, buscar a arca na casa de Abinadab. Quando eles chegaram lá, Abinadab não fez nenhuma resistência. Ele poderia ter dito: Davi, vamos deixar a arca aqui, a presença. Mas ele não tinha muito interesse pela arca da aliança na casa dele, não. E ele deixa Davi colocar a arca no carro novo. Primeiro, ele não era para ter deixado Davi colocar a arca em cima do carro, porque ele conhecia as regras do judaísmo e as leis que Deus tinha pré-estabelecido relacionadas com a arca. Mas ele não ligou, ele deixou. E Davi vai trazendo a arca, construindo também um homem, todo mundo feliz, aquele grande culto. E de repente, o carro que vem trazendo a arca balança, e Uzá toca na arca, e a Bíblia diz que Uzá morre. Deus mata ele por causa dessa imprudência. Agora tem uma coisa aqui que eu quero partilhar com vocês. Vamos lá. Pastor, me explique em detalhes por que Davi trouxe a arca no carro novo e não podia. Deus tinha dito para Moisés, muitos anos atrás: Moisés, você vai pegar os filhos de Levi, da descendência de Levi, filho de Jacó. Levi era filho de Jacó, ele teve 3 filhos. O primeiro, Gerson, que são chamados de Gersonita. O segundo, Merari, que são chamados de Meraritas ou Meraritas. E o terceiro, Coate, que são chamados de Coatitas. Deus pegou esses filhos de Levi e disse: os Meraritas vão ter uma função aqui no tabernáculo, os Gersonitas vão ter outra função, e os Coatitas terão outra. Aí Deus disse assim: da descendência de Coate, só eles, os Coatitas, vão levar no ombro a arca da aliança. Nenhuma das demais tribos de Israel, nem outro tipo de sacerdote, mesmo que seja descendente de Davi, pode levar nos seus ombros a arca da aliança. Só os Coatitas podem fazer isso. E Davi não reparou. Irmãos, escuta isso aqui. Davi não fez por maldade. Davi não fez uma coisa para prejudicar a obra. Às vezes o obreiro, o crente, comete alguns erros que não são premeditados. É pura inocência. Às vezes é falta até de discernimento em algumas situações. Davi não fez isso de propósito. Davi não tinha propósito de ver Uzá morrer, de prejudicar a casa de Abinadab. Mas aconteceu porque a falta, escuta isso aqui que se quer foto, a falta do conhecimento, ela traz muito prejuízo para a vida das pessoas. Traz prejuízo para a cidade, traz prejuízo para o estado, traz prejuízo para a nação e traz prejuízo para o planeta. Então Davi olha aquilo acontecer.
usar amor. Irmãos, olha aqui para mim. Você vai entender onde Deus quer chegar com essa mensagem. A tristeza dos 30 mil homens que foram com Davi foi notória. O desespero do pai de Uzá, o senhor Abinadab, o irmão de Uzá, que chamava-se Ai. A tristeza tomou conta daquele ambiente. Davi ficou estarrecido com a cena. Imagina o que é que passou na cabeça de Davi naquele momento. Davi disse: Deus, aonde foi que eu errei? Deus, porque o Senhor não mandou um profeta para me avisar? Não é assim que às vezes a gente comete uma coisa errada, aí depois o sentimento de culpa chega, a primeira coisa que você faz é: poxa vida, porque o Senhor não me avisou. Sabe por quê? Porque nós temos a lei do livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Você é um ser intelectual. A inteligência que Deus deu ao ser humano dá a ele, por causa dessa faculdade mental, a capacidade de escolhas. Por isto que a escolha certa, ela traz milagre, ela traz bênção, ela traz livramento, ela traz prosperidade, ela traz graça e ela traz a ação de Deus. Irmãos, o culto acabou, Davi foi para casa, deixou a arca na casa de um homem, Geteu, chamado Ebed-edom, que nem judeu era, mas deixou lá de bom grado, e voltou para Jerusalém. Irmãos, foram 90 dias para depois ele voltar lá. Imagina, eu fiquei pensando, pastor Misael, o que é que passou na cabeça de Davi nesses 90 dias? Eu me lembro que eu pastoreava uma igreja um dia, a gente estava no encerramento de uma campanha, Jesus batizou com o Espírito Santo, fez tanta coisa. Na volta para casa o carro capotou, matou alguns irmãos que eu me hospedava na casa deles. Eu passei um bocado de dia em estado de choque, sem entender. Um culto abençoado, cheio de Deus, e aquilo depois do culto aconteceu. São coisas que a gente não tem explicação lógica. Imagine como ficou Davi os 90 dias pensando: meu Deus, aonde é que eu errei? Eu gosto disso aqui porque você não vai encontrar Davi culpando ninguém. Ele culpou a ele, ficou procurando resposta, porque ele estava liderando e ele precisava de uma direção de Deus. E se tem uma coisa que Deus dá, é resposta crente. Irmãos, e principalmente quando o crente ora, a gente fala muito que Daniel orava 3 vezes ao dia, porque é Bíblia, está na Bíblia, mas eu descobri, por isso que é bom ler a Bíblia, que Davi orava 4 vezes por dia, botava Daniel no poço. Davi orava de manhã, orava ao meio-dia, orava à tarde e orava nas vigílias da noite. E eu nunca vi um crente de oração para Deus não levantar, para Deus não renovar, para Deus não restaurar, para Deus não encher. Ei, eu tenho uma palavra profética para você que está orando. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, que Deus vê lágrimas e ouve oração. E Davi um dia está pensando e repensando o que realmente aconteceu. E Deus começou a falar com ele. A voz da consciência usada por Deus começou a trazer à memória de Davi o que estava escrito na lei. E em 2 Crônicas, capítulo 15, Davi disse: eu sei aonde foi que eu errei. Olha, irmãos, a coisa boa é reconhecimento. Ele disse: eu sei. Eu coloquei a arca no carro novo, por pura vaidade. Eu peguei a presença de Deus e tirei do ombro dos coabitas. Eu nunca era para ter feito isso, mas eu fiz. Mas ainda há tempo de reparar o erro. Eu vou fazer agora o que é certo. Davi chamou os 30 mil homens e disse: agora vamos consertar o culto. O primeiro culto eu dirigi, eu projetei, eu fiz do meu jeito. Agora nós vamos fazer um segundo culto. E esse culto vai ser dirigido pela palavra. Esse culto que Deus vai dirigir, vai funcionar, e a arca da aliança vai chegar aqui na tenda em Jerusalém. Davi chamou os 30 mil homens. Ei, se você acertar 99 e errar uma, vamos trabalhar em cima da uma que você errou. Vou repetir: acerte 9, erre uma, e a que você errou, vão trabalhar em cima dela. Por isso que Deus criou um lago chamado Mar do Esquecimento. Ele disse: eu não me lembro de pecado que eu perdoei.
Deus nunca, os vizinhos lembram, os amigos lembram, as pessoas lembram, mas pecado perdoado pelo sangue de Jesus Cristo, apagado pelo sangue de Jesus, ei, o planeta todo pode lembrar, mas o céu não se lembra. Eu não tinha projetado falar isso aqui, desceu ao meu coração, e Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Davi gritou, e quando se grita na terra, o céu escuta. Davi disse: Deus, me dê direção para esse novo culto. Quando Davi disse para os 30 mil homens: vamos voltar lá e buscar a arca, porque chegaram para Davi e disseram: Davi, sabe o Abinadab, ou seja, o Obed-edom, o Geteu, eu sei, Deus está abençoando a casa de Obed-edom. A mulher dele era estéril, está grávida de 3 meses, porque chegou lá a presença de Deus. Lá era um lugar inóspito, está chovendo, o lugar mudou, porque onde chega a presença, irmãos, onde chega a presença, aonde chega a presença, chega a mudança, chega milagre, chega até beleza. Eu conheço gente que era feia, se converteu, ficou parecendo um príncipe. Davi chamou os homens com toda a resistência, mas ele era rei e ele era humilde. Ele disse: eu vou mostrar para vocês que vai dar certo. Davi disse: agora eu quero que vocês chamem os coatitas. Está escrito em 2 Crônica, capítulo 15. E eu quero conversar com eles. Davi pediu desculpa para os coatitas e disse: me perdoe por não ter convidado vocês para o primeiro culto, porque foi o culto que eu fiz. Foi eu que planejei o culto. Eu queria ser homenageado nesse culto. Eu me esqueci de vocês que estavam debaixo da palavra. Irmãos, escute o que eu vou falar aqui, que é muito forte. Todas as vezes que se esquecerem da promessa de Deus em você, não se preocupe, porque Deus vai tratar e vai lembrar. Os coatitas ficaram sabendo que Davi tinha buscar a arca num carro novo, mas eles clamaram por justiça e o perdão chegou na porta da casa dele. Pastor, estão falando de mim, não me verem. Calma, clame o céu, porque a justiça de Deus vai descer na terra. Minha esposa sabe quanta gente já me pediu perdão. Eu não orei pedindo vingança, eu oro pedindo a Deus para guardar a minha alma e da minha família, e Deus tem trabalhado. Os coatitas eram humildes, porque tem a segunda parte da história. Tem gente que o perdão está chegando e a arrogância não deixa ele liberar o perdão. Eu vou lhe perdoar, mas não quero mais negócio contigo. Não estou no perdão, não perdoa, isso não é perdão. Eu vou perdoar o nome do irmão, eu vou perdoar o Paulo, aquele moreninho, mas não quero mais nem ver. Isso não é perdão. Perdão é andar de mão dada. Esse dia um pastor disse para mim: pastor Rinaldo, eu às vezes fico admirando o senhor. Eu falei: eu não tenho nada a ver, excelente, não se admira. Ele disse: não, você consegue lidar com todo tipo de pessoas, contornar situações que eu não conseguiria. Eu disse para ele: é graça, porque se não for a graça a gente não faz nada. Aí Davi chama os 30 mil homens, chama os coatitas, se acerta com eles, e Davi diz: chame os músicos de Israel. Eu quero que chame Asaf, eu quero que chame Jedutum para ir com o coral. Mas tem um detalhe: Davi disse: olha, eu agora quero dar uma lista nova de instrumentos para se usar no culto, porque no primeiro culto Davi tirou 2 instrumentos do culto que Deus tinha colocado para ser usado desde a época de Moisés. Quais eram os instrumentos? Buzina e trombeta. No capítulo 10 do livro de Números, versículo 9, Deus disse: quando vocês saírem para a guerra, vocês toquem a buzina e a trombeta ritmando, porque eu, o Senhor, vou ouvir o toque da trombeta aqui em cima e vou descer. Eu vou descer para livrar vocês, irmãos. Se tem uma coisa que Deus gosta, é barulho, é barulho. É por isso que a igreja que é inteligente, ela é barulhenta. Eita, lava suda, candarava. Quando Deus foi descer no Monte Sinai para falar com o povo, Deus disse para Moisés: santifica o povo 3 dias que eu vou descer, e eles vão ouvir a minha voz igual vocês escutam.
E sabe como é que Deus desceu no início da manhã? Deus desceu com um barulho de buzinas e de trombeta. Era um sonido tão grande que de longe as pessoas disseram: Moisés, fale você conosco, que não fale Deus, para a gente não morrer. Davi organizou os instrumentos. Disse: é para usar buzina, para usar trombeta, é para fazer barulho. Onde nós passar, nós vamos fazer barulho. E chegou na casa de Abinadab, na casa de Obed-edom, com os 30 mil homens. E quando Davi chega lá, Obed-edom abençoado. Imagina, a bênção de Deus chegou de vez na casa dele. Sabia que quando Deus quer abençoar, Deus não marca data, ela chega assim, ó. Tem gente nesse culto aqui. Eu vou profetizar. Como diz eu vou profetizar. Tem gente nesse culto aqui que tem bênçãos que você projetou, você sonhou, e elas vão chegar. Mas tem bênçãos, tem projeto que você nunca fez e vão chegar na sua vida. O irmão que cantou aqui de camisa lilás, isso, você que está de óculos, fique em pé, por favor. Foi você que cantou, não foi? Deus disse assim para mim: diga para o meu servo que eu, Senhor, vou dar a ele um projeto, e eu vou usar alguém que tem condições e vai financiar esse projeto. Vai ser de repente, Deus vai agir na terra. Deus vai fazer porque Deus ainda está no trono. Deus ainda governa. Aí Abinadab, ou seja, aí o Obed-edom disse para Davi: Davi, com toda a humildade da minha vida, eu quero lhe pedir uma coisa. Davi era rei, podia dar um sim ou não. Davi disse: Obed-edom, o que é que você quer? O que eu posso fazer? Davi achava que ele ia pedir um valor exorbitante pelos 3 meses que ele guardou a arca. Ele disse: Davi, rei Davi, eu queria pedir só uma coisa. Se for possível, eu quero ir morar em Jerusalém. Quando a bênção chega, Deus muda até a localidade de mudança. Deus tira você de um lugar dentro da geografia e leva para outro. Ei, mas ele disse: Davi, só tem um detalhe. Eu não quero ir morar em Jerusalém só para morar na melhor cidade do planeta na época. Eu quero ser porteiro desta arca da aliança que vai ser colocada na tenda que você fez, rei. Davi levou ele para ser porteiro da arca, porque ele não queria ficar longe da presença. Obed-edom entendeu que foi por causa da presença que houve mudança. Foi a presença que mudou, irmãos. Enquanto esse desejo estiver em você, enquanto você quiser, a presença vai ter milagre, vai ter livramento, vai ter bênção de Deus sobre você. Fique em pé que eu vou terminar e o pastor vai preparar o violão aqui. Ei, Davi voltou com a arca da aliança no ombro dos coabitas e começou a fazer um culto de 6 em 6 passos que ele dava, ele sacrificava ao Senhor. E as trombetas tocavam, e as buzinas gritavam, e os instrumentos faziam barulho. Davi fez um culto tão grande que aonde Davi ia passando, mas a sua equipe, a unção de Deus ia tomando conta daquele ambiente. Eu quero dizer para você que nós estamos num culto feito para Deus. Há uma diferença do culto quando nós fazemos para nós. Houve um homem na Bíblia, que está escrito em Lucas 7, chamado Simão Leproso. Ele convidou Jesus para ir na casa dele jantar, e Jesus foi com sua equipe. Daqui a pouco passa uma mulher pecadora. A Bíblia não dá muito detalhe sobre ela, chama ela de pecadora. Não era boa peça não, viu? As mulheres casadas tinham até medo quando ela passava para não tomar os maridos. Ela não, eu estou falando aqui a grosso modo, mas era uma realidade. Só que ela passou em frente à casa de Simão e disse: o que é que está acontecendo aí? Disseram: é o Nazareno, o Jesus que está aí. Jesus está aí. A mulher foi em casa, pegou um vaso de unguento caríssimo, conseguiu romper a multidão que estava na casa de Simão,
chegou lá, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, se sentou aos pés de Jesus e começou a fazer o seu culto. Ela começou a fazer o culto. Sabe qual era o culto dela? Chorar em gratidão a Jesus, derramar lágrimas nos pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Esse era o culto dela, mas o culto dela incomodou o dono da casa. O Simão começa a falar umas besteiras. Essa mulher está fazendo o que? Quem ela pensa que é? Destruir esse azeite, está perdendo tempo aí. Jesus parou toda a fala que estava tendo ali, com toda a educação, disse: Simão, eu tenho uma palavra para lhe dizer. Simão se ajeitou todo e disse: pronto, vai me honrar publicamente. É hoje. Jesus disse: Simão, você me convidou para vir aqui, eu não me ofereci. Eu vou conjecturar para ficar mais fácil. Foi você que me convidou. Sim, foi eu. Você é o anfitrião, certo? Sim. Simão, o anfitrião faz duas coisas quando convida alguém. Primeiro, salta com ósculos, beijo do lado e do outro. E segundo, limpa os pés do convidado. Eu entrei aqui, você, ó, Jesus, guarda tudo, hein? É forte, hein? Jesus passou na cara dele e disse: você não me saudou com ósculo e nem tampouco lavou os meus pés que estavam sujos de terra. Mas essa mulher chegou aqui e derramou esse unguento precioso sobre mim. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu estou recebendo o culto dela, porque ela fez com o coração, ela fez o culto para Jesus, e isso fez a diferença. É por isso que em Romanos 12, Paulo disse: eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, ou seja, é o culto com inteligência. Você está aqui, está cansado, mas sabe que vai dar glória a Deus e vai receber poder. Você sabe que Deus vai lhe encher para você falar a língua e se alegrar no Deus da Bíblia. Jesus está na cruz. Tem um ladrão do lado direito e outro do esquerdo, certo? Quem concorda comigo? O do lado esquerdo deu aquela olhada assim e disse para Jesus: se tu és o Cristo, desça dessa cruz, te salva e salva nós também. Jesus calado, estava calado, ficou. Jesus nem olhou para o culto dele. O da direita olhou assim para o companheiro, mesmo sem poder, disse para ele: nós pecamos, nós somos criminosos, nossos crimes nos trouxeram para a cruz, mas esse aí nada fez. Jesus começou a olhar para o culto dele. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor. Agora deixa eu explicar um detalhe aqui, que a Bíblia tem detalhes. A palavra Senhor só era dirigida para duas classes de pessoas naquela época: reis e imperadores. Isaías tinha dito que não havia beleza alguma em Jesus para o desejar. Jesus está na cruz, crucificado, todo lapidado, porque Jesus sofreu, além das afrontas, dos escárnios, ele foi açoitado com um chicote de 12 pontos, em 6 pontos era osso seco de carneiro que cortavam as costas dele igual a navalha. Na outra ponta do chicote era chumbo que causava hematomas. Um médico disse que se fizesse um laudo das costas de Jesus hoje, ficaria irreconhecível. E Jesus está lá, nessa posição, mas o ladrão olhou, além da aparência física, ele olhou para a paciência de Jesus. Ele ouviu quando Jesus gritou na cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que está fazendo. E o ladrão não entendeu, o ladrão entendeu, mas como é que esse homem está aqui para ser morto e está perdoando os acusadores? Aí ele disse para Jesus: Senhor, se lembre de mim quando tu entrares no reino. Você não é uma pessoa comum. Jesus recebeu o culto dele e disse: hoje mesmo você vai entrar comigo no paraíso. Quem veio aqui para fazer culto para ele? Então levanta a mão, deixa eu ver quem vem fazer culto. Se você veio fazer culto para ele, vai adorando, vai adorando. Já tem gente entendendo aí, pastor. Já tem gente entendendo que veio fazer culto para ele.
ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que eu quero me alegrar, faça seu culto, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória eu tenho, mesmo que pareça que é o fim. Vamos formar um coral agora. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Levanta a mão pro céu, levanta, vamos lá. Levanta assim, ó. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, Senhor. Desces assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quem está no culto, feche os olhos. Tem alguém no culto aqui que eu estou ouvindo um barulho de línguas. Se está no culto, vai adorando, crente. Deus está neste lugar, não é porque eu estou pregando, é porque Ele está aqui no meio de gente que adora. Faça seu culto a Ele. Faça culto aqui na igreja para fazer em casa. Ei, faça culto dentro do carro. Faça culto no trabalhador e onde você estiver. Adore, adore com esse filho da bandeira branca que está adorando aí com a bandeirinha dele. Adore, Amanda. Adore a mocidade. Adore as irmãs do ciclo de oração. Adore o obreiro. Adore visitante. Adore Ele. Ele está aqui. Eu vou terminar minha participação aqui para passar para o pastor, cantando uma frase do hino que diz assim, olha: em Deus sempre haverá um novo começo, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo, a glória da segunda casa. Segura aí, ei, diga assim comigo: em Deus, para memorizar bem forte, em Deus. Diga, eu estou no culto. Vamos lá, em Deus sempre haverá um novo começo. Segura aí, vamos cantar, depois a banda pega, vamos lá. Em Deus sempre haverá a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Agora vocês, vamos lá. Em Deus sempre haverá
novo começo. A glória da segunda casa será maior. Ei, escolha alguém aí. Encoste em alguém aí. Encoste em alguém, abraça alguém aí. Encoste. Se aproxime de alguém e vamos cantar pegado um no outro aí. Deus sempre haverá. Mocidade, vocês são bons de aprender. A glória da segunda casa. Deus sempre haverá. Alô, chame. Você está do lado de alguém que a presença de Deus está nela. Ei, você está do lado de alguém que está no culto. Adora, adora.